noite, gente! Hoje, no Jornal da Ciência, a gente vai falar um pouco mais sobre as biomoléculas, que são pilares fundamentais para o funcionamento dos seres vivos. Carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e proteína trabalham incansavelmente em cada célula do nosso corpo, desempenhando funções essenciais como fornecer energia, armazenar informações genéticas, formar estruturas e catalisar reações químicas. Mas o que elas têm a nos contar sobre o seu papel na nossa saúde e no funcionamento da vida? Vamos descobrir nessa entrevista mais que especial com os protagonistas microscópicos do mundo biológico. Carboidrato, conta pro pessoal que está acompanhando o jornal. O que vocês são e o que vocês fazem? Bom, eu acho que, primeiramente, assim, né, antes de começar todo o papo sobre nossos carboidratos, é importante contar do que nós somos formados. Nós somos formados pelo carbono, pelo hidrogênio e pelo oxigênio. Por isso, quimicamente, nós somos conhecidos como hidrato de carbono, por ter na nossa composição o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Agora, falando um pouco sobre a função que a gente desempenha, nossa principal função é a função energética. Mas além de garantir a energia para as células, nós também estamos relacionados com a estrutura dos ácidos nucleicos e com as funções estruturais. Porém, não dá para falar de carboidratos como um único grupo. Dependendo do tamanho da nossa cadeia e da complexidade dela, nós podemos ser divididos em 3 grupos diferentes, que são os monossacarídeos, os polissacarídeos e os oligosacarídeos. Mas o que significam esses nomes? Começando pelos monossacarídeos, eles são os carboidratos mais simples e eles não sofrem hidrólise. Já os monossacarídeos e os oligosacarídeos, eles são carboidratos mais complexos e eles podem ser divididos em moléculas menores quando eles são hidrolisados. Então essa é a principal diferença entre eles. Os monossacarídeos mais simples, os oligos e os polissacarídeos mais complexos. Os monos não sofrem hidrólise e os polis e os oligosacarídeos, eles sofrem hidrólise e são separados em moléculas menores. E vocês têm alguma divisão entre si? Nós carboidratos também podemos ser divididos em carboidratos complexos e carboidratos simples. Começando falando sobre os carboidratos simples, eles são absorvidos com mais facilidade pelo corpo humano. É um processo mais rápido de absorção desses carboidratos, os carboidratos simples. E agora os carboidratos complexos, eles demoram mais. O corpo humano ele demora mais tempo para conseguir absorver esse tipo de carboidrato. E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, os carboidratos simples, eles são formados por cadeia de açúcares simples ou por um par delas. E aí agora os carboidratos complexos são formados por cadeias de açúcares mais complexas. E quais são os exemplos de carboidratos que você pode citar pra gente? Bom, tem muitos tipos de carboidrato, é até difícil aqui decidir qual eu vou citar os exemplos, porque se fosse pra falar tudo eu ia ficar aqui muito tempo. Mas eu vou pegar os principais, que eu acho que todo mundo em algum momento da vida já ouviu falar desses carboidratos. O primeiro é a glicose. A glicose ela é um carboidrato simples, então é um monossacarídeo, e é o monossacarídeo mais comum, a glicose. E aí também temos o amido, que é a principal substância da reserva energética das plantas, né, dos vegetais. E aí temos também a quitina. A quitina, ela está presente na parede celular de alguns fungos e também no exoesqueleto de alguns artrópodes, como insetos e crustáceos. E aí, por último, para finalizar aqui os exemplos, eu vou falar da celulose. A celulose está presente na parede celular dos vegetais e ela é um carboidrato fibroso. Ele é resistente e insolúvel em água. Então, a celulose ela é hidrofóbica, ela não se dissolve em água. E para fechar essa nossa conversa, em quais alimentos você está presente? Nós estamos presentes em muitos alimentos, como milho, mandioca, o arroz, batata, inhame, nos pães, doces, massas no geral. Vale salientar também que alimentos derivados do leite, também estamos presentes no mel. Então, assim, são alimentos que estão ali presentes na refeição do brasileiro no dia a dia. Muito obrigada pelas informações, carboidratos. E vamos seguir com as nossas entrevistas. Lipídios, conta pra gente o que vocês são. Olá, nós lipídios somos moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e gorduras. Não somos solúveis em água, bom ressaltar, como alguns pensam, mas nos solvemos em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. E nós apresentamos uma estrutura básica, geralmente composta por cadeias de ácidos graxos e glicerol. Mas o que são ácidos graxos? Os ácidos graxos são as unidades estruturais fundamentais dos lipídios. Consistem em uma cadeia hidrocarbonada com o grupo carboxila em uma das extremidades, podem ser classificados em lipídios saturados e insaturados. E o glicerol é uma molécula de álcool com 3 grupos hidroxila, fornecendo pontos de ligação para os ácidos graxos na formação de triglicerídeos e outros lipídios. Interessante. E o que vocês fazem em lipídios? As nossas funções principais são as reservas de energia, que é utilizada pelo organismo em momentos de necessidade, e está presente em animais e vegetais. Isolante térmico, nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção na temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em clima frio.
Também ácidos graxos estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como as de soja, as de girassol, de canola e de milho, que são usadas na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. Absorção de vitaminas, que auxiliam a absorção das vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação. Mas o que torna vocês tão importantes e tão fundamentais? A nossa ingestão é fundamental, pois ele traz diversos benefícios para a saúde, auxiliando no funcionamento do organismo num todo. E por fim, em que tipo de alimentos vocês podem ser encontrados? Os alimentos ricos em lipídios podem ser de origem animal e vegetal. Os alimentos de origem animal são carnes vermelhas, peixes, ovos, leite e a manteiga. E os alimentos de origem vegetal são coco, abacate, oleaginosas como castanhas, nozes, amêndoas e gergelim, azeite de oliva. Todos esses são lotados de lipídios, de nossos lipídios. Muito obrigada, lipídios. Agora vamos entrevistar os ácidos nucleicos. O que vocês são e do que são formados? Então, nós ácidos nucleicos somos macromoléculas. Nós somos formados por nucleotídeos, que são unidades repetitivas compostas por um açúcar, uma base nitrogenada e um ou mais grupos de fosfato. Falando de uma forma mais específica, a gente tem 2 tipos de ácidos nucleicos, que são o ácido desoxirribonucleico, o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. E suas funções? Conta mais. Em geral, as nossas principais funções são armazenar as instruções genéticas para o desenvolvimento e funcionamento e reprodução das células, transmitir informações genéticas para a produção de proteínas e garantir a tradução das informações genéticas. E o DNA? Onde entra nessa história? O DNA, ele primeiramente, como já dito, ele armazena as instruções genéticas para o desenvolvimento, funcionamento e reprodução das células. Ele transmite as informações genéticas durante a divisão celular. E ele também é responsável pela transmissão de características genéticas, como cor dos olhos, cor da pele, cabelo. Uau, muito complexo. E o RNA? Já o RNA, ele traduz as informações genéticas do DNA para a produção de proteínas. Ele pode ter funções regulatórias e catalíticas, que é formado por nucleotídeos compostos de um fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada. Muito obrigada, ácidos nucleicos. E para fechar essa nossa tarde, vamos conversar com as proteínas. E aí, proteínas, qual é a sua definição? Bom, nós proteínas somos os compostos orgânicos mais abundantes do corpo humano e somos formadas por aminoácidos ligados entre si. Conta mais, qual é a sua função? As nossas funções são estruturação da célula, catalisador de funções biológicas, transporte de substâncias, construção e reparação de tecidos e músculos, defesa do organismo e ainda podemos oferecer energia. Interessante, e suas funções biológicas? Nossas funções biológicas, primeiramente, são a estrutural, que forma a base de células, tecidos e órgãos, como os músculos e a pele. A segunda são os catalisadores, que atuam como enzimas, acelerando as reações químicas necessárias ao metabolismo. E a terceira são as reguladores, que participam da produção de hormônios que controlam os processos corporais. E a quarta são as de defesa, que funcionam como anticorpos do sistema imunológico, protegendo contra infecções. E a última é a de transporte, que facilita o transporte de substâncias pelo corpo, como oxigênio e nutrientes. Alguns alimentos ricos em proteínas são o ovo, leite e derivados e as carnes em geral. Muito obrigada pela nossa conversa, proteínas, e muito obrigada a você, telespectador que está acompanhando o nosso Jornal da Ciência. Espero que as informações tragas hoje tenham ajudado você a entender mais sobre o mundo biológico. Espero você em um próximo dia. Uma boa tarde.